Olá, bem-vindos ao programa de Web TV do Centro de Educação à Distância. Aqui conosco está o professor Dr. Valda Steffen, o reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Ele vai nos conceder mais uma entrevista. Olha, senhor reitor, em 10 anos, entre 2001 e 2011, o Brasil passou de um pouco mais de 5 mil estudantes matriculados em cursos à distância para um contingente superior a 930 mil alunos que estão se graduando ou pós-graduando nessa modalidade de ensino, né? Atualmente, o número já ultrapassa 1.200.000 alunos, né? O senhor acha que esses números demonstram que a educação à distância ela chegou para ficar e se consolida como alternativa? Eu creio que educação à distância é uma alternativa que fornece a verdadeira democratização do ensino, porque num país como o nosso, um país grande, um país heterogêneo, de condições diferentes de uma região para outra, muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de acesso ao ensino de qualidade. Então as universidades como a nossa, que têm condições de oferecer ensino à distância de qualidade, elas têm que cumprir esse dever, até um dever social, né? E isso faz com que pessoas que dificilmente teriam acesso à educação possam, dessa maneira, através da educação à distância, poder ter um ensino de qualidade e formar-se, né, até enquanto cidadãos, né? Porque muitas vezes a pessoa, por não ter a oportunidade, deixa de participar da sociedade como deveria normalmente poder fazê-lo. Tá certo. Olha, a EAD, ela cresceu mais que a educação presencial de 2011 a 2012. Olha, em um ano, houve um aumento de 12,2% nas matrículas da EAD, enquanto que a educação presencial teve um aumento de 3,1%, né? Olha, apesar desse crescimento, o ensino à distância, ele representa 15% das matrículas, né? Olha, os dados são do Censo de Educação Superior de 2012. Quais são os principais desafios de uma gestão eficaz no que diz respeito ao crescimento da EAD? Bom, na Universidade Federal de Uberlândia, há um apoio ao ensino à distância. Entretanto, os nossos recursos, tanto materiais como humanos, são limitados. E, na minha visão, o Ministério da Educação deveria ter essa visão de apoiar mais essas iniciativas, boas universidades. A nossa é muito bem avaliada no MEC. Todas as ações de ensino à distância realizadas pela Universidade Federal de Uberlândia têm uma repercussão muito positiva no MEC. Os relatórios são muito apreciados. Significa que nós temos um alto conceito. Nesse sentido, em contrapartida, eu entendo que o Ministério da Educação deveria proporcionar para a instituição tanto recursos humanos como recursos materiais compatíveis com esses resultados, para que nós possamos fazer um atendimento em maior escala, além daquilo que a gente tem conseguido fazer até hoje. Sim. Professor reitor, senhor reitor, a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, é o conjunto de várias universidades públicas no país com a finalidade de levar o conhecimento até aqueles que não têm acesso à educação superior. A prioridade desse sistema é atender os professores de educação básica, mas nada impede que a população que não leciona faça esse tipo de curso. Um dos cursos oferecidos pelo SEAD, visando os professores, foi o curso de especialização em mídias e educação, que lançou já um novo edital. Olha, alguns dos alunos formados residem em Campinas, Brasília e outras cidades. Olha, como que a UFO está rompendo com as barreiras da educação à distância? Olha, como eu disse anteriormente, na minha visão, num país como o nosso, a missão da educação à distância é atender comunidades que dificilmente teriam acesso à educação. Agora, nesse caso que você mencionou, nós estamos tendo repercussão em cidades que são muito bem aparelhadas em termos de educação. As cidades que você mencionou, Campinas, por exemplo, uma delas que foi mencionada. Agora, eu, por outro lado, eu sei que a Universidade Federal de Uberlândia tem polos de educação à distância em cidades que não têm um sistema de comunicação adequado, cidades que não têm universidades nem faculdades, cidades onde, particularmente, professores, às vezes até sem a formação necessária na área de pedagogia, na área de licenciatura, estão atuando lá.
e por uma necessidade absoluta do país, né? Agora, se nós pudermos socorrer esses docentes da educação básica que precisam de complementar a sua educação, ou precisam de uma formação continuada para que possam se atualizar, eu creio que a Universidade Federal de Uberlândia estará dando um grande passo, uma grande contribuição, particularmente, como eu disse, para cidades ou para regiões menos favorecidas do nosso país. Professor, sua gestão tem algum plano para o SEAD? A nossa gestão tem sim um plano para o SEAD, aliás, esse plano foi elaborado junto com os especialistas que nós temos lá no nosso Centro de Educação à Distância. Evidentemente, muito daquilo que a gente quer fazer precisa também de um investimento adicional nessa área. Nossos recursos humanos e nossos recursos técnicos precisam ser ampliados. Por outro lado, é indispensável que a universidade não perca a oportunidade, nesse momento, de implementar suas ações de ensino à distância. Isso é uma necessidade, nós somos uma universidade multicamp, nós somos uma universidade grande, conhecida no país, e nós temos essa responsabilidade social de atingir os municípios menos favorecidos, atingir aquelas pessoas que estão ávidas por ensino de qualidade e não têm condições de fazer o ensino presencial. Então, a nossa gestão tem esse compromisso de garantir as boas condições de funcionamento para o nosso Centro de Educação à Distância. Professor, os cursos à distância daqui da universidade, eles não são institucionalizados. Isso vai mudar na sua gestão? Olha, eu considero que é necessário que nós façamos isso. Veja, não há diferença entre um diploma concedido a um estudante de educação presencial com aquele do ensino à distância. Então, eu creio que é fundamental que esses estudantes tenham tratamento semelhante. Até muitas vezes, alunos que estão longe aqui dos campi da Universidade Federal de Uberlândia têm acesso e se sintam um pouco à parte do nosso sistema. Talvez por essa falta do convívio diário com a nossa instituição. Então é importante que eles se sintam parte, né, do esforço da Universidade Federal de Uberlândia. Naquele sentido, todos nós somos UFO. Né? Não é porque ele faz ensino à distância, o outro faz ensino presencial, que tem uma diferença. Todos devem ser acolhidos igualmente pela instituição. Professor, grandes universidades como o MIT e a Harvard, elas oferecem materiais e cursos online para cidadãos do mundo inteiro através da internet. Olha, como a UFO, ela tem pensado em articular novas formas de ensino amparada nos recursos tecnológicos disponíveis? Veja, na nossa universidade, isso não está ainda igualmente distribuído por todas as unidades acadêmicas. Algumas unidades acadêmicas, elas têm uma experiência já adquirida no ensino à distância maior do que outras. É preciso que outras unidades acadêmicas, pelo menos a maioria delas, tenham um compromisso, um interesse de se envolver com essa modalidade de ensino. De fato, a gente observa grandes universidades nos Estados Unidos, na Europa, que estão implementando o ensino à distância, inclusive, como você mencionou, disponibilizando, né, pela internet vários cursos completos, disciplinas extremamente importantes em todas as áreas do conhecimento. Até a gente sabe até de professores que utilizam algumas dessas aulas ou para ilustrar suas próprias aulas ou para servir de motivação para implementar suas próprias disciplinas. Então, a Universidade Federal de Uberlândia, eu acho que como ainda mais nós que estamos num país que tem grandes carências, essa modalidade de ensino, ela precisa ser cada vez mais utilizada e praticada. Sim. Professor, qual a mensagem que o senhor deixa para os alunos da educação à distância da UFO espalhado em todos os polos? A mensagem que eu deixaria para os nossos alunos de educação à distância é que vocês são parte da nossa universidade. Nós estamos juntos nessa enorme responsabilidade de transformar a Universidade Federal de Uberlândia numa das melhores instituições de ensino superior do nosso país. Dizer para vocês também que, do ponto de vista da administração superior da Universidade Federal de Uberlândia, todos nós somos UFO. Vocês são muito bem-vindos e a universidade se sente realmente honrada em tê-los dentre os nossos estudantes. Muito obrigado. Encerramos aqui mais um programa de Web TV do SEAD.
Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.